Meus amigos, a obra salvadora de Jesus, ela está no coração de Deus desde a própria eternidade. As pessoas pensam que a obra de salvação começou quando Jesus nasceu naquela estrebaria, quando Jesus, menino, recebeu a visita dos três magos. Ali não estava começando o cristianismo, ali estava começando a vida de um homem, de um ser humano que seria o Salvador, que seria o Messias, mas as bases espirituais de tudo isso, os planos para que isso tudo se tornasse realidade um dia, já estavam previamente determinados por Deus e por Deus Filho, por Jesus Cristo. O que aconteceu na vida de Jesus, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição não foram preconizadas por homens ou por historiadores. Foram preditas pelo próprio Deus. Já eram de conhecimento do próprio Jesus e dos profetas. Isaías fala muito bem sobre isso. Então, Jesus foi morto porque estava planejado que para que ele salvasse o mundo, se cumprissem uma série de regras e uma série de preceitos e uma série de fatos acontecessem. Então, a salvação de nós, homens e mulheres cristãos, pelo sangue remidor de Jesus, não aconteceu por um incidente histórico, mas sim por algo que está planejado desde o começo do mundo. Nós temos aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 21, em que Jesus prediz, ele antecipa, melhor dizendo, prediz a sua morte e a sua ressurreição. Então, já eram fatos conhecidos do próprio Jesus, já muito antes dele ser sacrificado. Diz no verso 21, 22 e 23: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso Jesus prediz e pré-informa aos seus discípulos. E acontece aqui uma coisa muito importante. Pedro não gostou dessa informação de Jesus. No verso 22, e Pedro, chamando à parte, olha bem, Pedro chamando Jesus num cantinho para conversar. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha agora a resposta de Jesus, que é contundente e tem o seu grande conteúdo teológico, mostrando que a obra salvadora de Jesus não foi elaborada por nós homens, nem foi nenhum acidente de percurso, e nem Jesus foi morto pelos seus ensinamentos, mas a sua obra de salvação, morte e ressurreição já estava pré-determinada. Então, Jesus diz a Pedro o seguinte: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Jesus disse ao seu próprio discípulo
Pedro, arreda, Satanás. Sai de perto de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Tu és para mim motivo de engodo e de engano, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Jesus então repreende a Pedro, dizendo: Pedro, você está sendo um tropeço. Não me ajude, Pedro. Por favor, Pedro, não me ajude. Eu sou Jesus. Eu vim das regiões celestiais com uma missão superior, com uma missão soberana, de entregar-me como holocausto perfeito e perpétuo, para resgate de todos aqueles que nisso crerem. Eu morrerei por todos, embora nem todos entendam a minha obra de salvação. E isso que vai acontecer, Pedro, a minha morte, o meu sacrifício, a minha ressurreição, são pré-determinados nas regiões celestiais desde a eternidade. São pré-determinadas nas regiões celestiais por Deus desde a própria eternidade. Então, todas as doutrinas, seitas e pressupostos dizendo Jesus morreu por causa disso, ou Jesus morreu por causa daquilo, não tem fundamento nenhum. A morte de Jesus estava planejada, estrategicamente no campo espiritual. E tudo foi preparado através dos séculos para que na plenitude dos tempos, ali em terras judaicas, houvesse a morte do Filho de Deus e a sua ressurreição, que lhe deu, digamos, autenticou, legitimou o seu poder e a sua autoridade de trazer sobre si o pecado de toda a humanidade. Coisa que nenhum homem tem, jamais teve e jamais terá. Apenas Jesus, pela sua capacidade de entregar-se, de dar a sua vida e ter também, por parte dele e por parte do Espírito Santo, o poder de resgatar a sua vida, de ser ressurreto e subir aos céus, é nessa condição que Jesus é o Salvador do mundo. Portanto, essa repreensão de Jesus a Pedro serve para todos nós. Todos os homens e mulheres que pressupõem confeccionar doutrina, tentando dizer, para sustentar doutrina pessoal, de que Jesus morreu por esse motivo ou por aquele motivo, saibamos aqui que a morte de Jesus está muito acima do nosso entendimento, muito acima dos nossos pressupostos e é muito anterior ao nascimento do primeiro profeta. Então, essas coisas são superiores e determinadas por Deus. Quem não aceita ou quem não entende, muito bem, mas elas são determinadas não por homens e não estão sujeitas ao nosso total entendimento, mas unicamente à atuação soberana, tanto de Deus Filho como de Deus Pai, desde a eternidade e nas mais altas regiões celestiais. Então, Jesus morreu porque ele entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo para a nossa salvação. Por isso nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador e não pelas obras humanas, que o que podem fazer é nos aprimorar como homens e mulheres cristãos. Amém? Então, essa passagem de Mateus 16, dos versos 21 aos versos 23, nos trazem um grande ensinamento
sobre a obra salvadora de Jesus e nos ajudam, nos capacitam a nós eliminarmos esses pressupostos que muitos homens e muitos doutores dos dias atuais e muitos mestres atuais andam preconizando. Jesus diz a esses homens hoje: arreda Satanás, porque vocês pensam de acordo com os pressupostos humanos e não segundo a vontade de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe você, tenha um dia bom na presença de Jesus.